O significado do filme Autor Orfeus para ler 5 minutos publicado em 30.01, 2021 atualizado em 30.01. 2021 O thriller dramático americano dirigido por Josephine Decker, que estreou no início de 2020, teve seu efeito na mente dos espectadores. Mistério, subestimação, jogo de palavras e pensamentos, é assim que você pode descrever esse trabalho. Esse filme não é algo simples e medíocre, do qual você pode soltar uma lágrima ou uma longa e histérica gargalhada. Mas o filme provocará uma leve risada aí, por algum tempo, o fará pensar, assim como a protagonista da história, Shirley, distante e cínica, mas sutil e sem adornos. Sobre o que trata o filme Shirley? A protagonista da história é Shirley Jackson, uma escritora famosa e talentosa à sua maneira, criando suas obras no gênero de terror. Shirley, apesar de sua aparente impotência e apatia, tem o desejo de escrever um novo romance empolgante, inspirada pela história de um estudante que desapareceu em circunstâncias bastante misteriosas. Ela começa a se mover nessa direção, ficando obcecada pela ideia. Ao mesmo tempo, estando em uma crise criativa, ela não consegue seguir em frente. Isso a faz sofrer e viver em um esforço perpétuo para resolver o mistério de Paola, a garota desaparecida. Ao mesmo tempo, Stanley, seu marido, um professor, traz inquilinos temporários para sua casa, um jovem estudante e sua esposa Rose. A garota acaba conhecendo o trabalho de Shirley e, no primeiro encontro com ela, chama uma de suas histórias de emocionantemente nojenta, o que só faz a escritora sorrir. A princípio, Shirley não está satisfeita com o fato de estranhos estarem morando em sua casa e não gosta deles. No entanto, seu marido a convence de que isso será bom para os dois. Depois de se conformar com isso, ela concorda, mas se considera no direito de se comportar como bem entender, provocando o jovem casal de todas as formas possíveis, falando sobre seu caso extraconjugal e a gravidez resultante. Mas, apesar disso, acontece que ela encontra na garota a heroína de seu futuro romance e, com o tempo, ela e Rose desenvolvem uma relação especial de confiança, da qual cada uma tira o seu próprio proveito. Shirley, uma inspiração salvadora, e Rose, uma certa intriga e interesse pela vida. Os dias se passam. O livro está quase pronto. Rose está se tornando mãe e seu marido se oferece para sair de casa. Mas, um dia, Shirley lhe conta sobre a traição do marido e a moça, que perdeu sua forte fé nele, tem pensamentos suicidas e, no final da história, ela se encontra em um penhasco, onde Paola, a heroína do romance, supostamente deu um salto, o último de sua vida. Explicação do significado do filme Shirley. O filme não pode ser chamado de filme leve. A cada minuto da narrativa, os criadores nos mantêm em suspense e, constantemente, mudam nossa atenção de um personagem para outro, forçando-nos a medir a profundidade de sua humanidade. A seguir, apresentamos alguns temas da história que precisam ser mais consagrados. Difícil e sem vergonha. O processo de criação do romance. Um espectador atento deve ter notado que Shirley, apesar de todo seu amor por Rose, estava apenas brincando com ela o tempo todo. E não é de se admirar. Como uma espécie de projeção dócil e maleável da heroína infeliz do romance, ela é a escolha perfeita para observá-la, para testar seus sentimentos em relação à força. Um excelente material e, ao mesmo tempo, uma musa. Rose ajuda Shirley em suas intrigas, roubando materiais para ela, descobrindo sobre a garota desaparecida, dando-lhe pensamentos e ideias. E a escritora a utiliza com habilidade. Apesar de sua ansiedade com a vida da garota, às vezes parece que ela está preocupada não com o que acontecerá com uma pessoa real, mas com o que acontecerá com Paola, a heroína do romance. A antecipação do desastre e da tragédia é o que realmente falta a uma mente criativa e obsessiva. Oh, este mundo maravilhoso! Essas pessoas cultas e educadas, indivíduos que se comportam como selvagens, vazios, ignorantes, insignificantes e hipócritas, vivendo em um estado de luxúria perpétua e respirando os vapores da devassidão, mas se esforçando para estar na luz da verdadeira virtude. Os maridos de Shirley e Rose são um exemplo notável disso. Esses homens, que dedicaram suas energias à ciência e ao esclarecimento,
pareciam buscar nada mais do que o reconhecimento entre moças e canalhas como eles. Um pastelão barato que, ao longo do filme, nos mostra como as pessoas mais talentosas e valiosas se sentem sozinhas nesse mundo estranho e desconexo. Sentimento feminista. Não seria errado dizer que o filme tem uma leve conotação feminista. Só que aqui, em contraste com as guerreiras ferozes e independentes pelos direitos e pela liberdade das mulheres, vemos uma série de batalhas silenciosas e quase imperceptíveis, que permitiram pelo menos um pouco de conforto ao ego feminino, mas sem nenhuma intenção de provar a verdade. Em alguns momentos, as mulheres estão ansiosas para mostrar sua força e vontade. No entanto, o efeito é bastante fraco, pois cada tentativa de resolver o problema com as próprias mãos as leva a cair sob o poder dos homens ainda mais do que antes, sem perceber. O filme termina com uma breve cena em que Shirley, sentada em frente ao marido, ouve a crítica dele sobre seu romance já concluído. Seu temperamento exuberante e sua ousadia estão ocultos nesse momento, com medo e apreensão em seu rosto como nunca antes. Vulnerabilidade à opinião dele. Medo de ouvir que seu trabalho é inútil e um fracasso. Mas, ao mesmo tempo, felicidade ao ouvi-lo e ao fato de que tudo havia terminado. E, acima de tudo, reconhecimento. Uma confissão de que o livro trouxe dor, muito mais do que outros.